percurso iniciou em 1997, quando ingressei na minha primeira opção ao ensino superior, aqui na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, e desde essa altura nunca mais abandonei esta casa. Em 2002 terminei a licenciatura e nessa altura fiquei como monitora aqui na Faculdade de Ciências do Desporto. Apenas saí em 2010 por alguns meses no âmbito dos estudos do meu doutoramento para os Estados Unidos da América, para a Universidade da Virgínia, e portanto desde 97 que estou aqui na faculdade. Faz este ano 25 anos, ano em que a nossa faculdade celebra os 30 anos de existência. Não sei muito bem como surgiu. Efetivamente, quando era pequena, era fascinada por muitas áreas, gostava muito de ler, de ver documentários. Quando era pequena pensava que ia ser bióloga ou arqueóloga, qualquer coisa desse género, mas também desde muito nova pratiquei desporto. Na altura, nas escolhas do secundário, fiquei com a ideia que provavelmente as áreas que eu mais gostava teriam mais saída como professora, e então pensei por que não ir para a área das Ciências do Desporto e Educação Física, que era uma área que me dizia bastante e acho que era também interessante transmitir aos alunos as potencialidades e a riqueza do desporto, e então ingressei depois no secundário por essa área. Antes de entrar na licenciatura, trabalhei e tomei conta de uma senhora em cadeira de rodas, de uma senhora mais velha, e desde essa altura que me despertou bastante interesse em saber mais sobre pessoas com capacidades diferenciadas. Depois, na licenciatura, tive a oportunidade no primeiro ano, numa das unidades curriculares de Psicologia, trabalhar com um jovem com perturbações do neurodesenvolvimento, e durante cerca de 2 anos desenvolvi sessões semanais de atividade física com esse jovem. Foi uma experiência de veras gratificante e foi nessa altura que eu decidi investir no meu percurso académico nesta área das populações especiais. Nós aqui na faculdade temos o NIAFA, que é o Núcleo de Estudos de Atividade Física Adaptada, e desde a sua criação que estabelecemos parcerias com diversas instituições aqui da região, nomeadamente a Associação Portuguesa de Perturbações de Desenvolvimento e Autismo, de Coimbra. É provavelmente a instituição com quem nós temos uma ligação mais íntima e mais antiga, e todas as semanas, atualmente 2 vezes por semana, vêm grupos de jovens com perturbações do desenvolvimento, particularmente jovens e crianças com perturbações do espectro do autismo, as quais vêm usufruir de atividade física adaptada às suas capacidades e às suas potencialidades, que são organizadas por nós, pelos nossos estudantes que optaram pelos desportos relacionados com as atividades físicas para populações especiais. Para além disso, e no âmbito da abertura da nossa faculdade à comunidade, nós todos os anos organizamos determinados eventos para diferentes populações. Temos o torneio ou o encontro intergerações para populações de diferentes idades. Organizamos também as comemorações desportivas do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no qual convidamos instituições ou pessoas em particular para virem aqui à faculdade falar um pouco sobre a sua experiência e também partilharem com os nossos estudantes as suas vivências. E também organizamos algumas atividades no âmbito da Semana Cultural da Universidade de Coimbra, como o Movimento Especial, que é um evento que acolhe cerca de 200 participantes com deficiência intelectual. É o nosso maior evento, o nosso mais antigo e acarinhado evento, em que proporcionamos durante um dia experiências então desportivas e lúdicas aqui na faculdade, aqui no estádio universitário. As recompensas são imensas, especialmente o olhar dos participantes quando vêm aos nossos eventos, nota-se perfeitamente, e os próprios técnicos também referem isso. Só o facto de eles saírem das suas instituições, vêm aqui
partilhar as mesmas experiências que os estudantes universitários. Os sorrisos, o feedback que os técnicos nos dão, os nossos próprios estudantes, eu denoto uma importância imensa nesta organização de eventos e na dinamização, porque vão aprender no terreno e no loco com as próprias populações, como trabalhar com essas populações e verificam que não é nenhum bicho de sete cabeças, que é muito fácil organizar eventos para pessoas com potencialidades diferentes. Relativamente aos desafios, alguns recursos, obviamente, que são necessários alguns recursos mais específicos em determinados casos, portanto, é necessário algum tipo de verbas para que consigamos comprar algum material e adquirir algum material mais específico. Os receios iniciais dos nossos alunos, aqueles preconceitos, as ideias pré-concebidas que os nossos estudantes têm numa fase inicial, quando vão começar a trabalhar com as próprias populações, mas tudo isso acaba por se dissipar com a própria organização e com a riqueza que é essa partilha de experiências entre todos. É mesmo o medo do desconhecido. Apesar de terem algumas unidades curriculares mais no âmbito teórico sobre esta temática, a maior parte deles nunca lidou com populações especiais, sejam elas de qualquer condição. E então, nas primeiras sessões, nota-se exatamente o receio, como falar, se sabem compreender as outras pessoas, como é que devem lidar. Os maiores desafios e os receios que os próprios estudantes me revelam são exatamente essa falta de conhecimento e o receio de não conseguir também corresponder às expectativas do próprio grupo. Foram bastantes, não é? Mais de metade da minha vida foi passada aqui na Universidade de Coimbra. De longe, aquele que mais me marca foi o dia das minhas provas públicas do doutoramento. O facto de estar na grandiosa Sala dos Capelos, não é? Rodeada, por um lado, de figuras tão proeminentes na minha área e, por outro lado, das pessoas que me eram mais próximas e queridas, portanto, foi um momento extraordinário e realmente marcante. Também são muito marcantes o primeiro dia de aulas e o último dia de aulas. O primeiro dia de aulas porque vou com elevadas expectativas relativamente aos meus estudantes e o facto de querer deixar uma semente relativamente à sensibilização nesta área da inclusão nas atividades desportivas e do desporto para todos. E o último dia de aulas também é para mim marcante porque tenho um misto de sensações entre a esperança e o desassossego, aquela esperança de achar que contribuí para o desenvolvimento pessoal e profissional dos meus estudantes e, por outro lado, será que fiz o suficiente para deixar essa semente no coração e na cabeça dos meus estudantes? Aqui na Universidade de Coimbra e particularmente o Gabinete de Desporto já tem algumas iniciativas bastante interessantes para a comunidade universitária. Eu próprio usufruo de algumas delas, do programa Experimenta, as aulas online, a requisição das bicicletas, a participação em torneios. Para quem não se quer inscrever, lá está, numa determinada modalidade, eu acho que o fundamental será fazer caminhadas. Acho que é um conselho bastante simples e prático. Nós já antes desta situação pandémica, acho que vivíamos um bocadinho confinados, não é? Passamos imenso tempo dentro do carro, nos transportes públicos, no trabalho ou na faculdade, para quem é estudante. Então, estamos muitas das vezes privados de ar puro, porque não caminhar para o nosso local de trabalho, para o nosso local de estudo, usufruir das ciclovias que a cidade agora nos oferece, fazer passeios aqui no estádio universitário, ir ao Choupal, não é? Seja a caminhar, seja de bicicleta. Portanto, acho que é uma boa altura para desacelerarmos um bocadinho o nosso ritmo, usufruirmos da paisagem, sentir a cidade. Portanto, eu acho que o conselho mais simples que eu poderia deixar era que as pessoas pudessem caminhar um pouco mais todos os dias.